Aqui prossigo em meu curso de reajustamento. Estou mais calmo e com isso minhas esperanças são mais claras. Muitas das vezes surpreendo-lhe o pensamento indagador por que motivo teria sido eu chamado à vida espiritual, na fase em que mais poderia talvez me preparar a fim de auxiliá-lo. Então aqui provavelmente deve ser o pai ou a mãe se perguntando intimamente, né? Mas por que meu filho foi levado? Por que ele partiu? Por que Deus fez isso? Numa fase em que ele tinha tudo, tinha um futuro pela frente. Não é assim que nós pensamos? Né? Aí, vamos lembrar aqui da lição do nosso Evangelho. Quantas vezes nós podemos ter a garantia de que aquele futuro seria realmente aquele futuro brilhante, sem mescla de deslizes, de fracassos? Quem nos garante? A nossa visão acanhada? Simplesmente pelo fato de estarmos com a presença daquela criatura? Além da condição de existir uma causa que nós desconhecemos para a partida, né, para a desencarnação do espírito, vamos considerar que o fato do espírito ter desencarnado, ter retornado mais cedo para o plano espiritual, pode ser motivada a benefício dele mesmo, para que ele não viesse a perder-se nos descaminhos da vida e a comprometer a sua existência. Ou provavelmente ele estava apenas dando cumprimento a uma parte da sua reencarnação anterior. Então ele veio complementando. Então são diversos fatores que nós precisamos refletir a respeito. Mas o tio Joãozinho, a quem leva as suas perquisições para estudo e por entender melhor a vida, me respondeu que, por amigos daqui, veio a saber que milhões de pessoas estão passando pela desencarnação no tempo áureo da existência, porque nos achamos numa fase de muitas mudanças na Terra. Uma outra questão que precisamos considerar: o momento de transição do nosso planeta, essas mudanças tão rápidas que estão ocorrendo, exige a renovação. Então aproveita-se a necessidade do espírito de passar por determinadas provas, para que ele possa voltar, reestruturar e voltar novamente. Então encontramos aí desencarnações em massas, navio que naufraga, avião que cai, acidentes de carro, de trem, das diversas formas, catástrofes naturais. Então, meus queridos, precisamos aprimorar mais o nosso espírito, aguçar mais o nosso espírito para compreendermos e não ficarmos estacionados na dor e nessas coisas que são realmente naturais. São momentos que nós estamos atravessando. Vamos lembrar aqui mais na frente o que ele vem dizendo. E aqueles espíritos retardatários em caminho, quando induzidos a considerar a extensão das próprias dívidas, aceitam a prova da desencarnação mais cedo do que o tempo razoável para a partida e são atendidos com a separação de pais e afetos outros no período em que mais desejariam continuar vivendo, em razão do tempo que perderam com frivolidades nas vidas que usufruíram. Isso aqui ele se referindo em existências passadas. Muito provavelmente criaturas que desperdiçaram, né, a existência com
experiências pouco proveitosas, no gozar da vida, que comprometeram o corpo nessa busca desenfreada pelos prazeres, pelas insatisfações, né, da própria existência. Então, numa outra existência, ele tem a sua vida a pedido dele mesmo, no momento em que ele mais precisava, ele tem a sua vida reconduzida ao plano espiritual. São muitos os companheiros que se retiraram da terra compulsoriamente, das comodidades humanas em que repousavam, de modo a arrematarem o resgate de certos débitos que os obrigavam a sofrer no âmago da própria consciência. Ele mesmo, o tio Joãozinho, me explicou que, tendo pedido, olha, isso aqui é muito importante, tendo pedido exames para saber o motivo pelo qual perdeu o corpo numa queda de avião, foi conduzido por mentores competentes, junto aos quais pôde ver, no processo de regressão, as causas da desencarnação violenta pela qual foi obrigado a alcançar. Então, o avô dele aqui, né, o tio, né, Joãozinho, foi examinar por que ele havia desencarnado num acidente aéreo. E, acompanhado por mentores, num processo de regressão, mostraram para ele por que ele estava naquele avião. Disse-me que conseguiu observar cenas tristes de que fora protagonista há mais de 300 anos, nas quais se via na posição de algoz de vasta comunidade humana, atirando pessoas humanas a poços de tamanho descomunal, por motivos sem maior importância. Assim, ele precipitou muita gente do alto de montes ásperos e empedrados, com o objetivo de conquistar destaque nas posições da finança e do poder. Então, percebemos aqui que havia uma razão, que no momento do acidente aéreo com o tio dele, não foi detectado por ninguém, todo mundo só viu o acidente, aquele tanto de gente que morreu e pronto, né? E hoje aqui, quando acontecem esses acidentes também, o que a gente faz? Corre-se atrás de indenização e aciona-se várias instâncias para recorrer, para conseguir um dinheiro, e a situação vai por aí. Mas ninguém pensa qual o motivo daquela criatura estar ali. E nós vimos recentemente